E hoje finalizaremos o nosso projeto Roda Literária, que foi desenvolvido pelo nosso professor Márcio Valenzuela e Juliana Sonchini. Nós lemos os livros por meio do e-book, um aplicativo que permite a leitura de qualquer livro por meio de celular, tablets, notebooks e etc. Nós vamos falar do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, principal escritor ficcionista da literatura brasileira na década de 1930. Ele escreveu os livros, sempre escrevendo os livros falando da vida do Nordeste, que era a vida difícil da seca, a vida como que ele sofreu, tudo lá. Então, como ele escrevia sobre lá, ele até ganhou um nome, esse modo de escrever, que foi o neorrealismo nordestino. O Graciliano Ramos nasceu na cidade de Criandos, no estado de Alagoas, em 1992. O senhor se destacou na literatura pelo romance Vidas Secas, que é o livro que a gente iremos apresentar hoje. Uma coisa que aparece aqui dele, que foi a infância dele foi marcada até pela violência do pai paterno. Os principais personagens de Vidas Secas são Fabiano, sua esposa Sinha Vitória, seus 2 filhos, que no livro é conhecido como filho mais velho e filho mais novo, e a sua cachorra Baleia. A história começa com eles na seca do Nordeste, procurando um lugar para eles ficarem, pois eles estavam muitos dias caminhando sobre o sol, com sede, fome, e inclusive eles comeram até outro integrante da família, que era um papagaio, que acabou morrendo de fome. Aí eles pegaram e comeram ele. Aí, depois de muitos dias andando sobre a seca, eles encontraram uma casa abandonada. E lá eles ficaram até que a seca passasse, né? E depois de uns dias chegou a chuva e com ela chegou o dono da terra, expulsando Fabiano do lugar. Até que ele se ofereceu como vaqueiro para ele poder ficar na terra trabalhando. Aí, em troca, para ele iniciar o serviço, ele ganhava roupas novas e animais de criação. E os mantimentos ele ia até a cidade comprar, pois era mais barato. Então, ele fala que o Fabiano foi à feira para poder comprar querosene e chita. Aí ele andando na feira lá para poder pechinchar, comprar mais barato, porque o dinheiro era meio curto, ele parou no boteco lá para tomar uma pinga. Ele chegou no boteco, tinha um soldado, no livro cita Soldado Amarelo, chama ele para poder jogar cartas. Só que ele olhou pro soldado e falou: eu não posso apostar, porque se eu perder, eu não tenho dinheiro para comprar os mantimentos para minha casa. Só que ele era viciado no jogo e pinga. Então ele entrou no jogo. Só que ele acabou perdendo tudo pro soldado. Ele perdeu o dinheiro e já saiu pensando o que ele ia falar na casa dele, porque tinha dinheiro, para onde que foi o dinheiro. Ele saiu de cabeça baixa, só que o soldado começou a insultar ele, começou a agredir ele com palavras. E ele era um rapaz muito calmo, ele não falava muito, ele tinha até medo das pessoas passarem a perna nele. E aí ele pegou, saiu quieto, o soldado começou a insultar ele, e até que ele não aguentou, a insultação foi tanto que ele acabou xingando o soldado. E ele entrou numa briga com esse soldado, que chamou mais soldados ainda para poder levar ele preso. Aí levaram ele preso, na cadeia ele começa a pensar, por que ele... O capítulo 5 fala do filho mais novo de Fabiano. Com o dinheiro que Fabiano utilizou para comprar o couro, ele fazia arreios para sua égua Lazã. Nisso, o filho mais novo, para impressionar o pai, começava a arriar a égua para poder cuidar dos animais da fazenda onde eles moravam. Com isso, teve uma parte que seu irmão e a baleia que cuidaram da cabra, do bode, só que não poderia colocar o bode junto, porque senão ele poderia arrebentar o bebedouro e pular a cerca. Com isso, o filho mais novo ficou meio receoso, porque se acontecesse alguma coisa, ele que seria o culpado, porque ele que cuidava dos animais. Ficava impressionado porque o pai dele já estava orgulhoso do filho que tinha. E mesmo assim, ele tentava impressionar ainda mais o pai. Ele ficou triste com o acontecido, porque achou que o pai dele poderia ficar chateado com aquilo, mas mesmo assim o pai dele já estava impressionado. No capítulo 6, retrata o filho mais velho, que este, ao contrário do seu irmão, era mais apegado à mãe e à cachorra. Tem uma parte que fala do livro que a mãe dele estava cozinhando
e a baleia estava lá no pé enchendo o saco. E ela e o filho mais velho ajudaram a bater a cachorro, que ficou triste e saiu de lá. Mas mesmo assim, aí, com tudo que estava acontecendo, a mãe dele falou a palavra inferno. E como ele era um menino sossegado, mas que observava tudo, ficou impressionado como uma palavra tão bonita poderia ter um significado tão ruim. E ele começou a perguntar para todo mundo que ele conhecia por que, o que significava aquela palavra. Como ele foi pensar nisso embaixo de uma árvore. Baleia estava lá triste porque ele havia batido nela. E ele abraçou tão forte, só que ela não gostava muito, porque ela gostava de viver livre, pulando por aí. Mas mesmo assim ela demonstrou afeto pelo dono, que demonstrou carinho por ela, apesar de ter batido nela. O capítulo 7 é o inverno. Fala que a família se reunia em volta da fogueira por causa do fio que entrava pelas portas e janelas. E eles não conseguiam dormir. O fogo mal aquecia o corpo deles, porque era um fogo meio pequeno. E o filho mais velho foi pegar lenha e o Fabiano ficou indignado com aquilo. Ele achava aquilo errado. Só que assim, a Vitória sempre defendia ele. Daí eles foram conversar, só que as conversas deles sempre eram em tons altos e o Fabiano sempre tratava ela com uma linguagem mais agressiva. E assim a Vitória tinha medo de alagar. Enquanto ela ficava lá cuidando das coisas, o Fabiano contava história para os pequenos dormir. Aí os pequenos ficavam perguntando sobre a história, como que era aquilo. Daí toda vez que ele contava de novo, ele sempre mudava alguma coisa. Daí os pequenos começaram a achar aquilo meio que mentira. O capítulo 8 conta a história da festa, que eles foram para a cidade por causa da festa de Natal, da igreja. O Fabiano comprou pedaços de tecido e mandou para a Sinha Terta fazer os paletós brancos. Daí ela fez os paletós e eles foram para a cidade, só que era 3 horas de caminhada. Daí eles desfizeram daquela fantasia, começou a levar o sapato na mão, a roupa. E a cachorra baleia foi acompanhar eles. Daí o Fabiano falou que ela poderia acompanhar porque eles agora estavam no mesmo nível que a cachorra. Chegando na cidade, eles lavaram os pés na beira do rio e colocaram o sapato. A botina mal entrou no pé do Fabiano. Daí, entrando na igreja, eles ficaram assustados por causa da multidão. E lá fora, as crianças estavam brincando nas barracas. Daí o Fabiano estava jogando e bebendo. Daí assim a Vitória ficou brava com ele e começou a ajudar ele, falando que ele estava bêbado e procurando briga com os outros, só que ninguém dava moral pra ele. E daí todos ficaram lá na calçada depois de ter aproveitado a festa, e a baleia também. Daí a Vitória foi se aliviar na esquina onde as outras mulheres estavam se aliviando. Daí ela voltou pra calçada, o Fabiano estava roncando, e daí ela pegou e falou que a vida não é tão mal assim. Ela chegou à conclusão que só faltava uma cama de couro do seu Tomás de Bulandeiro. O capítulo 9 fala sobre a cachorra baleia, que era a cachorra que eles tinham. Ela estava muito magra e estava com sarna, estava bem abatida porque ela estava passando fome. Aí o Fabiano resolveu dar um jeito nela, então ele foi lá pra dentro e começou a pegar o revólver dele, limpar o revólver dele, e as crianças já ficaram todas assustadas, e assim a Vitória pegou elas e deitaram na cama. Aí o Fabiano pegou, amarrou a cachorra-baleia do lado da árvore, ela ficou meio assustada também e se escondeu lá atrás. Aí ele foi lá dentro, pegou o revólver e deu um tiro nela, só que acertou bem na perna dela, e ela correu e chegou nas pedras lá. Daí ela começou a pensar na vida dela, pensar assim a Vitória, e ela ficou com vontade de morder o Fabiano, mas mesmo assim não, porque ela amava ele, mesmo ele tendo dado um tiro nela, e ela acaba morrendo lá nas pedras. O capítulo 10 fala das contas, que o Fabiano tinha muitos juros com o patrão dele, que ele gastava mais, sempre pagava, mas nunca dava. Daí ele assim, a Vitória juntaram um dinheiro para pagar ele, mas mesmo assim não dava, só ficava aumentando os juros. Aí ele discutiu com o patrão dele, ficou irritado, o patrão dele deu as contas para ele. Daí ele ficou muito estressado e foi para a cidade. Daí o capítulo 11? O capítulo 11 fala sobre o título é o Soldado Amarelo. Ele entra lá no bar. Daí ele fica pensando se ele gastar o dinheiro que o patrão dele deu pra ele, como é que ele ia ficar com a família dele. Mas mesmo assim, ele se embebeda e vê o Soldado Amarelo e arruma uma maior confusão lá. Daí ele volta pra casa. E assim foi passando a vida deles, assim, sofrendo, até que um dia, com o céu azul, sem nuvens nenhuma, ele decide
que é melhor ele partir ao ver os animais todos na miséria. E saíram de madrugada, partiram sem levar nada, deixaram tudo para trás o que eles tinham conquistado, que foi quase nada, deixaram tudo para trás. E na cabeça dele só passava a imagem da cadela, da cachorra, né? E ficava o tempo todo a imagem dela na cabeça, mas ele não falava nada, ninguém falava nada, ninguém queria se pronunciar. Até que assim a Vitória começou a puxar assunto com ele sobre o futuro que poderia dar aos filhos deles indo para esse novo lugar. Bom, conversamos entre nós e praticamente tivemos a mesma ideia do livro, que é um livro bem, como posso dizer, um livro não é tão fácil de ser lido, que é um livro clássico, porque como todos sabem, um livro clássico não é fácil de se entender, mas todos nós gostamos do livro. É um livro que até algumas partes tristes, umas partes engraçadas, algumas até partes enjoativas, que a gente até fala, dá até graça, fala, não vou ler mais. Mas todos nós chegamos à mesma conclusão que é um livro clássico e eu recomendo ser lido, um livro muito bom.